fome para terminar minha viagem pelas Guianas. Do outro lado do rio Corentyne está a última vizinha do norte que falta conhecer. Assim como o Suriname e a Guiana Francesa, a ex-Guiana Inglesa é um desses países onde eu chego praticamente sem imagens ou conceitos prévios na cabeça. Nem estereótipos eu tenho para me basear. Like a lady. A história que eu venho documentar aqui me parece bem surpreendente. A Guiana é analisada em vários textos como um país em conflito. Não um conflito armado ou violento como em outras partes do mundo. Um antagonismo que eu jamais imaginei em plena América Latina. Negros versus indianos. Atravessei o rio do Suriname até aqui pensando em outras viagens. Parece contraditório, mas quanto mais me dizem que um país pode ser perigoso e tal, que existe algum tipo de conflito, mais eu me sinto à vontade. Foi assim no Camboja, em El Salvador, na Colômbia. E essas lembranças me trazem uma ansiedade muito boa. Meus primeiros minutos em solo guianense são dentro de uma van. Não é estatística, mas pelas minhas conclusões de viajante, é o transporte mais popular na América Latina. Em geral, é também um ótimo ambiente para começar a sentir o clima do lugar. Paro em New Amsterdã, Nova Amsterdã, né? Pequeno centro urbano de 30 mil pessoas, para pegar outra balsa e continuar minha viagem em direção à capital, Georgetown. E minhas primeiríssimas impressões não combinam nada com a palavra conflito. I'm gonna tell you, I like the color of your hair. Okay, I'll repeat. I like the color of your hair. Cool. You should see it when I go in the sun. Go see it. A oposição entre negros e indianos surgiu de um ponto em comum. Ambos chegaram aqui para trabalhar duro. No século XIX, os negros foram trazidos da África para serem escravos nas plantações de cana-de-açúcar. Em 1838, eles alcançaram a emancipação e ganharam a liberdade. A maioria então resolveu sair das plantações e morar nas cidades da costa. A solução que os colonizadores ingleses encontraram para a falta de mão de obra nas plantações de açúcar foi trazer trabalhadores indianos. The last set of East Indian arrived in Guyana from India. My grandfather came on that ship. 1901, he came with his parents. He was a little boy, and he grew up. And then after he married to my grandmother. But my grandmother, two parents came from India, but they came from a different part of India. They call them Madras. I think the first ship came in 1835. 1835, they arrived. But The first Indian. The first Indian arrived. Indian arrived in Guyana. In Guyana, okay. It was like this. They arrived to work on the sugar plantation and the rice plantation in Guyana. And if they wanted, they only came for a period of time. So if you want, you could go back to India with your family, or you could stay in Guyana, okay? Some went, some stayed. Then the second ship arrived. I think the Africans were there before. The Africans were the first who came, then the East Indians. But they came in different conditions. They came in different conditions. The Africans came as the slavery. Os negros, já como cidadãos livres, queriam reivindicar melhores salários e impostos mais baixos. Mas não conseguiam apoio dos indianos nas greves contra o governo. Thank you very much. Enjoy it here. Cenário pouquíssimo interessante para os negros e para os indianos, mas muito favorável aos ingleses. I think it's fair to say that the colonial administration, all the way through the centuries, the 19th century and the 20th century,
managed to use the antagonism between these two groups to maintain their rule and to maintain conditions that were in effect to the disadvantage of both groups. That has been a feature of our history in Guyana. And so we have inherited this long, troubled history of conflict between the two major groups. A Inglaterra, para governar, tentava separar um pouco, mas o povo, eu creio, pelo que eu vejo, o povo sempre foi unido, tá? Eu li essas referências em uma parte da pesquisa, né? De que os ingleses tentavam separar para poder governar. Por quê? Mas por quê? Para poder governar, porque é muito mais fácil para eles separar o povo para governar, entendeu? Os ingleses faziam isso. E inclusive para evitar o quê? Para evitar a independência, que eles não queriam, porque eles estavam lucrando muito. O quê? Eles estavam lucrando muito o quê? Com a produção de cana, com a produção logo depois de arroz, com ouro e diamantes, que Guyana produziu e levaram muito para a Inglaterra, que foi para a Inglaterra. É um raciocínio óbvio, então, não tinha pensado nisso, é claro, né? Se você tiver as etnias unidas lá, eles te derrubam do poder. Então o que eles faziam? Procurava separar, né? Falar, ó, esse daqui tá do meu lado, o outro lá tá chegando um pouquinho, coisas assim, mas que não, isso é para evitar que o pessoal se unisse e derrubasse e acabasse com o regime colonial lá. A Guiana é um país mais rural do que urbano, e a divisão geográfica dos dois principais grupos étnicos reflete isso. Os indianos, que são aproximadamente 43% dos guianenses, ou seja, 300 mil habitantes, estão quase todos espalhados pelas zonas rurais. Os negros, que são cerca de 30% da população, se concentram mais nos centros urbanos. From time to time in our history, we could have seen the way in which the shared condition as working people, they were able to overcome this ethnic antagonism and act in a kind of class solidarity. That did not happen very often, but it happened in 1905, it happened in 1924, and it happened again in 1953. In 1953, that was the year of our first election under adult suffrage, of the anti-colonial revolution. And in 1953, we had a very broad-based anti-colonial movement that was multiracial. In fact, both major race groups were in one national movement against imperialism. Well, they went to the first election on the adult suffrage in April of 1953. And much to the surprise of the revolutionaries of that period, they won a convincing majority in the colonial legislature, for which, frankly, they were not prepared. But they entered the government, and after 133 days in office, the British, who thought that these people were really going too far, talking about nationalization of schools and taking religion out of the schools and beginning to organize the workers and so on. The British decided that this had really gone too far, and after 133 days, the gunships came into Guyana. They removed the government, imprisoned many of the ministers, and imposed a 4-year interim government, which was really imposed by friends of the colonizers and so on. So that the United National Movement went into a kind of retreat between 1953 and 1957. And in the course of that retreat, the national movement split ethnically into its two major groups. And in effect, that division has proven to be our most debilitating circumstance. And my own feeling is that until we find a way to either devise constitutional mechanisms to deal with this division, we will forever be in the situation that we are presently, which is that you have a majority group, which is the Indian group, which is numerically in the majority, who in any free and fair election must, of course, continue to win, which leaves the Africans in a situation where they can never win a genuine election, and that has all the hallmarks of disaster.
Ninguém se agride na rua, não há conflitos armados, mas existem sim os nichos de cada etnia. Na periferia de Georgetown, eu visito o vilarejo indiano de Mon Repos. O lugar é bem simples, com cara de cidadezinha do interior, e tem lá a sua atmosfera indiana. All is fishing boat. We build only fishing boat. We build, but we build different size of boat. Is this a family business, traditional Yes, business? it's family business, traditional business. Where does your family originally come from? From India, they come from. Which part of India? I can't give you the name of part of India, but my grandfather will tell me that that part of them come from India. I think he grandparents been told he that, and then he even told me the same thing. I will ask you the same question. You understand? Do you speak English or Hindi in your house, or a dialect? English. English? Yeah. Only English? Yeah, only English. How's the food? Good, good. Good? Yeah. Indian? Is it Indian food or Chinese. Chinese? Yeah, it looked Chinese to me, right? Fried rice. Yeah, very. Dr. Rupert, your family is originally from India. Very originally. Very originally, yes. From which part of India? Well, I think most of us came from Uttar Pradesh. My mother is actually Surinamese, and my Which father is in the northern part of India, yes, correct? Yes. And but as I say, I myself belong to a very Creolized generation, if you like, if you put it that way, and I see that in many ways this harking back to the original continents, whether it's India or Africa, are not always in our best interests. I think that in a real sense it is probably important, if we are to build a Guyanese culture and a Guyanese sense of being, that in a real sense we need to cultivate shorter memories as far as origins and so on are concerned. Because when you look at modern India or modern Africa, and if you were to take an Indian Guyanese or an African Guyanese and put him or her in modern Africa or modern India, we would be really complete strangers. I mean, the places have nothing to do with us in a very real sense. All right, man. That's it. Thank you. The great shooter who shoot drugs, G1 Dindial. Respect my friend. Eu cheguei aqui a Georgetown, capital da Guiana, com algum receio de encontrar uma cidade meio hostil ao estrangeiro branco como eu. Mas vim também com a forte intuição de que eu ia ter uma interação muito boa. Afinal de contas, o que eu conheço de Índia e o pouco que eu conheço de África me estimulam ainda mais a viajar. Eu pisei pela primeira vez na Guiana em setembro de 2007. Georgetown é a típica capital de país pequeno. É o centro político, econômico e cultural da Guiana. All right, man. What do I have to say to your friends in Brazil? Oh, they want to say hello to my friends in Brazil and hope we get a good relationship between Guyana and Brazil. I hope to see the whole of Brazil come over to Guyana and have fun, like my friend having right here.
Have fun all the time. Thank you. Me lembra muito algumas ilhas do Caribe que eu visitei em 2007. Em comum, à primeira vista, o fato de serem ex-colônias inglesas, a arquitetura vitoriana e a população negra. Guyana now is more oriented towards the Caribbean than towards the south, correct? Is that a distortion for you? Should Guyana be more oriented towards us, Brazil? And it's a difficult question. You see, the problem is that, of course, as you know, we're the only English-speaking country on the continent. No other country on the continent speaks English. And our history is, of course, the history of the rest of the Caribbean. We came in as part of the slavery and indenture history of the Caribbean. Our African ancestors were brought here as slaves. Our Indian ancestors were brought here as indentured servants to replace the slaves. In that sense, we share a history of the Caribbean more than we share the history of Latin America, rest of Latin America. But having said that, I think that when we look at the global situation as it presently stands, Guyana is really in an ideal situation to act as a bridge between the English-speaking Caribbean and the rest of the continent. We're the only English-speaking people on the continent. It breaks my heart when I hear that Brazilians, when they want to have English-speaking programs, they go all the way to some other part of the world, when in fact they have English-speaking neighbors. That's true. We usually don't think about Guyana, about the possibility of coming here. Which is a shame, because I think that is part of the service that we can provide for countries like Brazil. Georgetown cresceu muito com o fim da escravidão. Os ex-escravos queriam ir para longe das plantações de cana e acabaram se concentrando por aqui. Deve ser por isso que o meu olhar desconfia das estatísticas que apontam os indianos como o maior grupo étnico. A capital é o lugar da Guiana onde descendentes de negros indianos e também de portugueses, chineses, ingleses trabalham, moram e estudam lado a lado. You buying your lunch? Catch these two girls. I'm buying my lunch. What do you have in your lunchbox? I have baked chicken, fried rice, and cream potato with cucumber. Generalizando, dá para dizer que a regra aqui é: indiano vota em indiano, negro vota em negro. Nesse jogo da democracia guianense, os indianos têm sido os vencedores. Já são 15 anos no poder. O partido deles é o PPP, Partido Progressista do Povo. O de maioria negra é o PNC, Congresso Nacional do Povo. A diferença ideológica entre os dois é quase nenhuma. Ambos são mais de esquerda. É provável que a hegemonia dos indianos ainda dure algum tempo. Mas talvez não tanto quanto durou o domínio dos negros logo após a independência do país. From 1968 to the present time, we have had a very, very turbulent history where elections were rigged in favor of the African minority, but it was the minority group that had in effect, through rigged elections, retained power essentially from the 1968 period all the way to 1992. Os afro-guianenses perderam poder em 1992, quando houve a primeira eleição considerada de fato democrática. Desde então, os guianenses de origem indiana comandam o país. Reporta-me fácil. É num casarão do vilarejo indiano de Monrepô que eu vejo uma espécie de síntese ao contrário da Guiana atual. Famílias indianas dividem o espaço sob o comando de um afro-guianense que me convidou para entrar. E eu não sei se fiz bem em aceitar. The great shooter for shoot drugs, G1 Dindial. Respect my friend.
Don't trouble. Shut your motherfucker mouth. Respect, man. Enough respect for you. Resolvo então gravar um pouco o Oceano Atlântico. Aí eu juro que levei uns bons 10 minutos para entender a cena. A maré baixa e a formação dessa espécie de pântano me lembraram reportagens no Brasil em que meninos catam caranguejos. Claro que não é o caso. We could hit 100 board less than an hour out and flying. And if you see it's 3 of us, at least that guy there, he must have got about 60 board in your head there. I got the next 60, I said it's 120. I call this fun, you know? Pescadores de pássaros é a primeira vez que eu vejo em 40 e tantos países até agora. How many big ones do you hit in a day? Plenty. Plenty? Yeah, all depends how you fly into the wire. I could hit like 200, 300 big one. You know, we just hit. Sometimes we hit board for do we live in. Like when we don't have work and everything now, we come out to hit board. A lot of people need them board the same feed because it's very sweet, you know. Yeah. Reach out to them, you're gonna love them. Uma boa parte dos indianos aqui vive da pesca e complementa a renda caçando pássaros. A Guiana é um país relativamente pobre que se sustenta basicamente com a produção de cana-de-açúcar, arroz e a extração de ouro e bauxita. Praticamente toda a produção dessa comunidade indiana vai para a capital, Georgetown, onde a maioria da população é de origem africana. Our own feeling in Guyana is that in societies like ours, our plural societies, with this racial fault line that we have, that we need to devise an indigenous system that really responds to our particular needs. You know as well as I do that the global realities are now very harsh for countries like ours. It's not very easy in the modern globalized world coping with what we have to cope with. And we need, I think, to really mobilize our populations in a different way to ensure that everyone's shoulder is to the wheel. We have to find ways in which we can mobilize the energies of our entire population. And to do that, I think it's going to require a great deal of wisdom and a great deal of generosity, neither of which has been in large supply in our country. Conflitos existem, mas se eu não tivesse lido a respeito antes de vir para cá, se eu não tivesse entrevistado especialistas no assunto, olha, eu teria ido embora daqui apenas com ótimas impressões. A lamentar o sacrifício dos pássaros. Eu cheguei a Georgetown num domingo, fim de tarde, deixei as coisas no hotel, tomei um banho, saí para comer alguma coisa e só encontrei restaurante fechado. Impressionante como a cidade estava vazia. Mal tinha gente na rua para eu pedir informação. A fome só aumentava, o desespero surgia, até que eu vi uma senhora numa esquina com uma carrocinha de alguma coisa, né? Me aproximei, olhei assim para uns bolinhos fritos numa bandeja e antes que eu perguntasse qualquer coisa, a senhora me disse: olha, esses bolinhos foram feitos pela manhã, já estão aí faz um tempo. Caramba, essa senhora merece um prêmio de ética na propaganda, alguma coisa assim, eu pensei na hora. Mas se a senhora diz isso para o cliente, eu quis saber, como é que a senhora consegue vender alguma coisa? Ah, meu filho, a essa hora eu sei que não vou mais vender bolinho, mas eu preciso manter a carrocinha aqui com alguma coisa para as pessoas se aproximarem e aí, como é o seu caso,
eu ofereço um peixe com cenoura e batata ao molho curry, ou frango assado com batatas coradas e salada. Tem também sopa de batata com legumes. Optei sem titubear pelo peixe ao curry. Nem perguntei que peixe era. Fui na onda da senhora, que parecia uma baiana. Eu estava vendo a hora em que ela ia soltar um oxente. Resumindo, ela ia do outro lado da rua e voltou uns 20 minutos depois com um peixe mergulhado num curry indiano vermelho maravilhoso e forte pra caramba. Paguei baratinho, o equivalente a uns 8, 10 reais, voltei pro hotel feliz da vida e passei a noite inteira com sonhos que se repetiam. Ora, eu estava em Salvador, Bahia, ora, eu tinha certeza de que era Bombaim, na Índia.